Depois do debate ontem no NAU, com o João Torres, do PS, a Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e o Paulo Núncio, eu creio que existem algumas considerações, até porque no debate não é possível aferir tudo e falar de todos os pontos que consideramos, até porque houve ali uma altura que o Paulo Núncio, bastante irritado, tentava interromper tudo e todos e não deixava praticamente ninguém falar, porque ficou demasiado enervado com a constatação de alguns factos, que é, primeiro, o CDS durante os últimos anos perdeu todas as suas bandeiras, perdeu todas as suas causas e ao longo dos tempos, eu costumo dizer que se o Chega apareceu foi claramente porque a direita falhou, porque a direita deixou de existir em Portugal, porque a direita deixou de ter uma bandeira de defesa das pessoas e acabou por se vender ao sistema e ficar no arco da governação de tal maneira que permitiu que todas as suas causas ficassem sem defensor, até que apareceu o Chega e claramente se tornou o único partido de direita atualmente em Portugal. O PSD sempre foi de centro-esquerda e o CDS, numas alturas, tentou ser mais liberal, outras vezes mais conservador, outras vezes perdeu-se, etc. E eu hoje gostava de, basta pesquisarmos e percebermos que, por exemplo, no dia 6 de junho de 2001, o líder do CDS, na altura, Manuel Monteiro, pessoa que eu estimo, era o próprio a dizer, por exemplo, em relação aos referendos, numa altura em que o CDS tinha um posicionamento muito claro de um grande posicionamento eurocético, tinha muita aversão à Europa, o próprio Manuel Monteiro, nessa altura, dizia que a população devia ser esclarecida em relação a tudo o que era o papel de Portugal na Europa e que depois de esclarecido deveria existir um referendo à participação de Portugal no projeto europeu e ao facto de estar na Europa. Portanto, nós já tivemos no passado um CDS com grande aversão àquilo que era, na altura eu recordo-me perfeitamente, quando era a discussão do Tratado de Maastricht, onde Manuel Monteiro tinha um posicionamento muito acérrimo que quase que defendia a saída de Portugal da Europa, mas depois acabaram sempre por se vender ao sistema e acabaram por estar sem uma posição muito definida, porque depois, entretanto, veio Paulo Portas subverteu todo aquilo que era o posicionamento. Acho interessante também quando o próprio CDS é o primeiro a dizer que o Chega é um partido populista. Eu gostava de recordar todos do Paulinho das feiras, quando o Paulinho chegava em grandes carros às feiras, mas depois trocava de carro para ir com um carro mais modesto até à visita mesmo à feira, subia para cima dos tratores, assim, sem muito jeito para a coisa, porque se percebia que estava descontextualizado do ambiente, mas que acabou por ficar como o Paulinho das feiras, por uma tentativa populista de aproximação ao povo. Paulo Portas, que recentemente diz, e a notícia é de dia 24 de 3 de 2024, o agora comentador Paulo Portas, ou comentadeiro, diz que a Europa não pode prescindir da imigração, mas tem de exigir o respeito pelos valores europeus. Ora, eu continuo a achar que nós podemos prescindir da imigração desde que permitíssemos que os jovens portugueses ficassem cá, não tivessem a obrigatoriedade de emigrar para procurar uma melhor condição de vida e que cá conseguissem aferir essa condição de vida. Mas este Paulo Portas é o mesmo que no dia 2 de outubro de 2008 sai uma notícia que diz: Portas exige restrições à imigração. O líder do CDS, Paulo Portas, exigiu esta quinta-feira mais restrição à imigração e expulsão de imigrantes condenados pelas práticas de crimes. Ora, o Paulo Portas, que agora critica o Chega por ter um posicionamento muito idêntico, mas a realidade, a grande diferença entre o Paulo Portas da época e André Ventura atualmente e o Chega, é que o Chega faz para referendo, é que o Chega leva a referendo, é que o Chega quer que a população se pronuncie sobre isto. Nesta notícia diz que o CDS exigiu ainda a retirada do rendimento de inserção social a beneficiários condenados pelas práticas de crimes, como roubo ou tráfico de droga, e recusa a nacionalidade portuguesa a quem for condenado por crimes ou por penas superiores a 3 anos. Ou seja, nós temos um Paulo Portas numa altura em que achava que poderia ser de direita, mas não era, e temos um Paulo Portas agora completamente vendido ao sistema, que diz que os imigrantes são precisos para manter o modelo social europeu. Mas qual modelo social europeu? O modelo social europeu está baseado naqueles que trabalham sustentarem aqueles que não fazem absolutamente nenhum, e que atualmente continua a basear-se no princípio de sustentar
esta gente que chega e sem ter feito qualquer desconto para a Segurança Social, de imediato, como o André Ventura diz, passem para cá a massa e manter estas pessoas aqui. E depois vêm com a retórica de dizer que o nosso posicionamento acerca da limitação dos apoios sociais aos imigrantes e que devem descontar pelo menos durante 5 anos, que é obviamente inconstitucional, quando a Lei de Bases da Segurança Social, no seu artigo 40º, número 2, refere claramente que para os não nacionais pode existir a ponderação de algum prazo. Portanto, esta lei, e quem mais critica até acaba por ser o Partido Socialista, esta lei foi apresentada ao Parlamento e votada numa altura do governo de José Sócrates, que é do Partido Socialista. Portanto, isto é completamente ridículo, a definição daquilo que aconteceu ontem no debate e a aversão que existe ao Chega e o posicionamento que existe da nossa posição clara em relação à imigração. Paulo Núncio estava com muita dificuldade a tentar defender a posição do Partido Popular, que acabou por ser muitas vezes Partido Populista na altura de Paulo Portas, perdeu as suas causas de CDS, de Centro Democrático Social, foi perdendo ao longo do tempo essas causas completamente. Aliás, eu recordo-me de determinada altura alguns dirigentes do CDS ponderarem algum posicionamento liberal não só na economia, mas também nos costumes. E, portanto, não faz sentido esta retórica, ainda para mais quando Paulo Núncio vem dizer, também em consequência daquilo que era a apresentação da candidatura de Maria Luísa Albuquerque, a dizer que foi a AD que retirou Portugal da bancarrota. É verdade, e há uma coisa que é inquestionável, quem deixou Portugal na bancarrota foi o Partido Socialista. É verdade que o governo na AD teve que lidar com uma conjuntura económico-social muito complexa, mas também é verdade que quem pagou não foi o Estado, quem pagou foram os portugueses. Ainda hoje a direita portuguesa é muito castigada pelos posicionamentos que esse governo de Maria Luísa Albuquerque acabou por ter, e sendo ela a Ministra das Finanças, obviamente, tinha um papel preponderante em algumas das decisões e o facto de, inclusive, terem assumido que iriam para além daquilo que eram as exigências da Troika. Mas retomando à situação da imigração, nós não nos podemos, e parece que passou assim meio despercebido no meio do debate, a questão de quando o jornalista me pergunta mas o que é que mudou e porque é que o Chega não tinha isto no seu programa de governo e agora apresenta esta necessidade de referendo, afinal o que é que mudou até aqui? Para além de todos os pontos que eu apresentei, o facto de termos tido a extinção do CEF, o facto de termos a AIMA a arrebentar pelas costuras, o facto de termos um relatório anual de segurança interna que não determina qual a origem dos crimes e que continuam a esconder tudo isso. Podem dizer que não existe mais criminalidade, as pessoas veem na televisão, as pessoas veem as notícias, as pessoas veem as redes sociais, mas existe uma questão que é clara, que pelo meio foi levantado um procedimento por parte da União Europeia contra Portugal, precisamente por causa, e o problema não é só com os imigrantes oriundos do Indostão, nós temos um problema claramente que a própria União Europeia considera, que é o facto de ter suspendido a suspensão provisória que Portugal tinha aferido aos vistos CPLP. E ao facto de, neste momento, com esta suspensão de vistos às pessoas oriundas dos países CPLP, nós estarmos a condicionar aquilo que é a política do espaço Schengen, e inclusive violamos as regras do espaço Schengen, porque as regras do espaço Schengen são claras em que, na abertura a países terceiros e fora do espaço da União Europeia, e fora do espaço Schengen, devem os países garantir a proteção e a entrada das suas fronteiras. E nós, neste momento, não garantimos ao resto da Europa e ao espaço Schengen que quem vem através de Portugal, ou quem entra no espaço Schengen através de Portugal, esteja completamente legalizado. E a própria União Europeia levantou um procedimento contra isso, já no anterior mandato, e há uma coisa que é certa, que eu creio que ficou claro na minha intervenção de ontem. O próprio jornalista ajuda a fundamentar isso. Ou seja, se nós, durante a apresentação do programa de governo, se quando apresentámos o nosso programa de governo, não tínhamos a questão da imigração, da gestão por cotas, então há uma questão que é clara, nós não podemos fazer como os outros partidos, de dizer uma coisa no programa de governo e depois vir por trás e tomar uma decisão que ninguém nos mandatou para tal, e nós não nos apresentámos com essa proposta à população. Se não nos apresentámos com essa proposta à população, claramente deve ser a população e o povo, que é quem mais ordena, a tomar a decisão, e daí claramente que o que faz sentido é que seja um referendo e que seja o povo a manifestar-se se devemos ou não ter uma política fronteiriça mais controlada
e com cotas de imigração. Para além disso, e para que fique bem claro, o Chega, na questão da imigração, não defende meramente a colocação do referendo. Defende também que seja colocado um maior reforço financeiro para a proteção e controle das fronteiras, assim como a suspensão e um controle da forma como são entregues os subsídios neste país a quem chega de fora de uma forma completamente dantesca, e que já expliquei que obviamente não é inconstitucional, porque cumpre tudo aquilo que está na Lei de Bases da Segurança Social.